Fala galera, tudo bem? Bom, na aula de hoje sobre teoria cognitivo-comportamental eu vou falar sobre os principais princípios básicos da terapia cognitivo-comportamental segundo a Judith Beck, tá bom? Então, são princípios básicos que todo bom terapeuta da TCC precisa saber. Legal? São 14 deles, então vamos fazer um resumão indo de pouco em pouco em cada um. Tá certo? Então, vamos nessa. Bom, vamos então aí para o primeiro princípio. Os planos de tratamento se baseiam em uma conceitualização cognitiva dinâmica. O que é conceitualização cognitiva, caso você está no começo da TCC? É toda a compreensão que o terapeuta tem a respeito do seu paciente, através da sua percepção, através dos papos, através das perguntas, das técnicas. E nessa conceitualização, o terapeuta vai entender quais são os principais tipos de pensamento, as principais crenças centrais, os pensamentos mais disfuncionais, as crenças mais disfuncionais, as crenças mais funcionais, né? Vai descobrir também quais são os principais valores desse paciente e quais são as principais estratégias comportamentais que ajudam esse paciente a ir numa direção que ele deseja ou as estratégias comportamentais que estão impedindo ele. Então, os planos de tratamento eles se baseiam nessa compreensão que o terapeuta vai ter sobre a cognição, a forma de lidar, os pensamentos do paciente. E por que dinâmica? Porque é uma coisa que vai sendo construída durante o tratamento e vai sendo também transformada, porque na mente os pensamentos eles estão o tempo todo em transformação, tá bom? Então o plano de tratamento, o caminho que o tratamento vai ser guiado e as técnicas que vão ser utilizadas vai se basear nessa compreensão do terapeuta, ok? Bom, o segundo princípio básico é que a terapia, o processo terapêutico, ele requer uma aliança terapêutica sólida. O que é uma aliança terapêutica sólida? É o paciente e o terapeuta terem confiança entre ambos, eles terem um compromisso entre ambos. Para quê? Para que eles possam trabalhar em equipe. Como eu vou falar mais para frente, um dos princípios básicos é que é uma terapia ativa dos dois lados. Então, tem que haver esse contrato entre as duas pessoas para que a terapia possa se desenvolver da melhor forma possível, em direção àquilo que o paciente deseja sempre. O terceiro princípio é um monitoramento contínuo do processo terapêutico. E o monitoramento contínuo é basicamente assim, pesquisas vêm demonstrando que quando o paciente, o paciente, ele relata, ele coloca em palavras ou ele escreve as melhoras que ele está tendo, o progresso que ele está fazendo, isso faz com que ele tenha melhores resultados no tratamento. Isso ajuda também que haja uma maior atenção do começo até o fim do tratamento, no sentido de, tipo, quais foram as mudanças que aconteceram, para que o paciente, pode acontecer do paciente estar assim, putz, isso aqui não está indo para frente, mas daí o terapeuta ele pode falar assim, não, olha lá atrás, eles voltam, né, tudo isso que foi registrado, assim, olha como você estava no comecinho e olha como você está agora. Então esse monitoramento do progresso é muito importante para colocar numa linha do tempo mesmo, de toda a mudança que o paciente passou, que a pessoa passou em todo esse processo. Então é interessante e importante isso. Um outro princípio muito legal do TCC é que ela se adapta à cultura e ao indivíduo. Então, a gente acha que a TCC é uma terapia muito rígida, firme, que não tem mudança, mas na verdade não é assim. É porque ela reflete um pouco a cultura dos Estados Unidos, mas é muito interessante que na verdade ela busca se adaptar às diferentes culturas e às diferentes características individuais. Porque você não consegue tratar uma pessoa dos Estados Unidos da mesma forma que você vai tratar uma pessoa da China ou do Brasil. Por quê? Porque a mente, ela tá direto com a cultura, com as tradições, a forma de pensar. Uma palavra pode significar uma coisa num lugar e outra palavra e a mesma palavra significar outra coisa. Então é importante que o tratamento, as técnicas se adaptem a cada característica individual. O quinto princípio da TCC, segundo a Judith Beck, é que a terapia ela busca enfatizar o positivo da pessoa, dentro da pessoa. Porque pesquisas vêm demonstrando que quando o terapeuta ajuda a fortalecer aqueles pensamentos que são positivos e adaptativos, como também fortalecer, reforçar aquelas emoções que a pessoa percebe
que são boas, que são positivas, acaba reconhecendo isso na experiência delas, isso acaba desenvolvendo mais esperança e também mais inspiração. E isso ajuda a pessoa a ela continuar o tratamento, porque ela está vendo os resultados. Então tipo, você está dando holofote para as coisas positivas, porque isso, sabe, dá mais inspiração para a pessoa seguir em frente. O sexto princípio é que a terapia, ela enfatiza a colaboração e a participação ativa, tanto da pessoa quanto do terapeuta. E como eu disse anteriormente, a relação terapêutica ela tem que ser muito sólida, ela tem que ser muito forte. Por quê? Porque é uma participação ativa, ambos têm que participar do processo. Não é a pessoa chegar lá e fica esperando que o terapeuta traga as respostas para a vida, né? Muita gente acha que terapia é assim, mas na verdade não. O terapeuta e a pessoa, eles vão trabalhar junto para que possa chegar num resultado bacana, entende? Muito importante isso também. O sétimo princípio é que, assim, existem muitos caminhos que uma pessoa pode caminhar na terapia. E o objetivo da TCC é que ela seja aspiracional, se baseie em valores e em objetivos. Então, a pessoa que está fazendo terapia que vai ditar qual é o caminho que ela quer seguir. Através do quê? Através dos valores que ela vai falar para o terapeuta, através dos objetivos que o terapeuta vai perguntar e ela vai ficar falando, e através das aspirações, ou seja, as coisas que ela acredita como sendo metas para a vida, as coisas que ela quer para ela, sabe? Isso ajuda a terapia ela ter um foco, ela ter mais, sabe, não é linearidade, ela ter mais... É uma direção, sabe? Uma direção a caminho daquilo que é mais importante para a pessoa que está na terapia, tá bom? O oitavo princípio, que é muito importante, é que inicialmente a TCC ela enfatiza o presente. Isso é diferente de outras abordagens que tentam voltar na história da pessoa para entender da onde vem aqueles comportamentos. Na verdade, a TCC ela enfatiza naquilo que a pessoa está sentindo naquele momento para criar, fortalecer, desenvolver habilidades e técnicas para que essa pessoa possa enfrentar pontualmente os desafios do dia a dia, sabe? Então, tipo, tá ensinando a pessoa a matar o dragão de cada dia, entende? E para isso não é necessário que ela volte sempre no passado para entender. Os sintomas já estão lá, sabe? Então, num tratamento de depressão, o que a pessoa quer naquele momento é ter um alívio. O tratamento de ansiedade o que a pessoa quer é ter um alívio. Então, inicialmente, é enfatizado o presente, mas não quer dizer que depois que a pessoa tiver já mais com as habilidades mais fortalecidas e tudo mais, que o terapeuta não vá voltar para o passado para entender, para trabalhar as questões que aconteceram e que desenvolveram os traumas, e que desenvolveram essas crenças e os problemas, enfim, o que está a causa dos problemas. Tá bom? Então, inicialmente enfatiza o presente para ajudar a pessoa a desenvolver habilidades e técnicas para enfrentar os desafios de cada dia. Nono princípio é educativa, e eu gosto muito desse princípio, porque é uma terapia que fala para a pessoa o que vai ser feito, quais são os objetivos da terapia, qual é o caminho da terapia. E isso ajuda que a pessoa ela possa confiar no terapeuta, porque ela tem então vai ser feito isso, então tudo bem. Mas além disso, uma coisa que eu gosto muito é que a TCC é educativa porque ela realmente educa, ensina a pessoa a dominar estratégias, a lidar com os pensamentos, a lidar com as emoções. Então, é um processo educativo da relação que a pessoa tem com a própria mente, com os próprios comportamentos, com os próprios pensamentos. Eu acho isso muito bacana e muito importante, porque se você não aprender a fazer por si mesmo, você vai criar uma dependência terapêutica o tempo todo na vida. E, na verdade, esse não é o objetivo da TCC, é que você seja autônomo. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho também. Bom, dando continuidade ao nono princípio, o décimo é que a TCC ela é atenta ao tempo terapêutico. A TCC ela foi concebida nos anos 70 para tratar pessoas com depressão. Mas, na verdade, ela se desenvolveu para uma gama muito grande de transtornos e problemas da vida. Mas, ainda assim, a TCC ela é atenta ao tempo terapêutico, não é uma terapia de longo prazo. Por quê? Por alguns motivos. A primeira delas é que a TCC ela busca desenvolver a autonomia da pessoa. Então, ela quer que a pessoa saia da terapia e seja capaz de enfrentar os problemas da vida, porque ela aprendeu, junto com o terapeuta, técnicas e habilidades que ela pode aplicar todos os dias.
E a outra coisa é que a TCC não quer que a pessoa desenvolva uma dependência terapêutica, igual eu falei agora. E o que é a dependência terapêutica? É você achar que você precisa de uma pessoa, você precisa de algo fora de si para lidar com os problemas. É óbvio que ajuda é sempre importante, mas eu estou falando aqui de dependência, de você o tempo todo precisar para lidar com as coisas pequenas. Problemas grandes, sérios, óbvio, peça ajuda, sabe? Mas não é disso que eu estou falando, tá bom? Então vamos para o 11º princípio. As sessões são estruturadas. Isso é um clássico da TCC, porque toda sessão tem começo, meio e fim. Porque a gente não tem o objetivo de, tipo, ser uma coisa muito aberta. Na verdade, a gente quer trabalhar problemas pontuais para que a pessoa tenha os melhores resultados no menor tempo possível. Além disso, ter sessões estruturadas ajuda no desenvolvimento de protocolos, sabe? E protocolos ajuda você a expandir a sua gama de tratamento. Então não é à toa que a TCC é considerada a principal terapia para psicoterapêutica assim pela OMS. Por quê? Pelo fato dela ser estruturada, ela pode ter focos muito enfatizados assim em cada transtorno. Além disso, isso ajuda a ter mais pesquisa, porque sendo estruturado a gente consegue ter uma metodologia, consegue ter uma reprodutibilidade, sabe? E consegue ter resultados mais, sabe, concisos, assim. 12º princípio, a TCC utiliza descobertas guiadas e ensina a pessoa a responder a cognições disfuncionais. Vamos falar das duas. Descobertas guiadas, principalmente por técnicas de perguntas abertas, que o terapeuta ele vai colocando para a pessoa, e através dessas perguntas a pessoa ela responde, ela consegue descobrir sozinha questões próprias, sem que o terapeuta possa colocar na mesa. E além disso, ela também ensina a pessoa a responder a cognições disfuncionais. E o que é responder a cognições disfuncionais? São as técnicas e estratégias que eu disse, em que a pessoa ela se torna apta a reconhecer os pensamentos, as crenças na hora que estão ativados, na hora que aparecem, e perceber e olhar como um pensamento, olhar como fruto de uma crença, e responder a isso de uma forma mais adaptativa, mais saudável possível, sem que isso possa te dominar, porque os pensamentos eles não precisam te dominar, eles podem simplesmente surgirem e ir embora e não afetarem o seu comportamento, certo? A TCC, o terapeuta, se utiliza de planos de ação. O que é um plano de ação? Plano de ação é basicamente uma lição de casa que o terapeuta dá para que a pessoa possa colocar em prática aquilo que ela aprendeu na terapia. Além disso, se comprometer com uma atividade ajuda a pessoa a estar completamente ativa no processo terapêutico, isso melhora os resultados da terapia, além de gerar mais responsabilidade, compromisso consigo mesmo, autonomia. Então as lições de casa da terapia são muito importantes e muito, geram grandes resultados na TCC, é um dos grandes diferenciais com relação às outras terapias. E enfim, por último, o nosso 14º princípio, nosso não, né, da Judith Beck. A TCC ela é formada e ela se utiliza por uma variedade de técnicas, isso é verdade. A TCC é um compilado de técnicas que tem como objetivo principal transformar a relação da pessoa com os seus pensamentos, com as suas emoções e com os seus comportamentos. Então, isso é muito verdadeiro. A TCC são várias técnicas que tornam a pessoa apta a enfrentar os desafios da vida, entende? E também, obviamente, para se compreender melhor. Mas antes de você virar um mero aplicador de técnicas, você precisa entender os princípios básicos da TCC, você precisa entender a terapia, você precisa entender o modelo cognitivo, você precisa entender o que são comportamentos, enfim, o que geram comportamentos. Então não adianta você ser um mero aplicador de técnicas, porque não vai funcionar, você não vai conseguir ajudar a pessoa de uma forma concisa. E se você quiser aprender mais sobre os princípios da TCC, você pode acessar o vídeo anterior que eu fiz sobre a terapia,
no meu canal, tá bom? Porque lá eu faço uma introdução zona, assim, dos principais princípios do Aaron Beck, enfim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. São 14 princípios. É muito importante, com o passar da vida profissional, a gente ir se familiarizando com eles, porque isso vai garantir que você possa ter faça uma atuação ética, responsável, com o foco no paciente, na pessoa, e assim ter melhores resultados, porque o que importa é a pessoa, tá? Não é a gente, tipo, quem tá na terapia é a pessoa, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.